Boa noite para todos. Logo mais, o professor Pedro está com a gente. Até então, vamos guardar alguns minutos, esperar também outras pessoas chegarem. Chegou primeiro que eu, professor. Eu já vou te convidar. Para quem me conhece há um bom tempo, faz um ano que eu não faço nenhuma live. Então, o professor está sendo presente. Eu estou fazendo live com ele hoje. Então, é uma honra, né, para mim estar aqui, poder compartilhar desse momento com vocês. Como vai ficar gravado, eu vou subir também como fala, no YouTube depois. Mas o nosso assunto hoje, embora 30 minutos passam rápido, né? Então, a gente não vai perder tempo, a gente vai direto para aquilo que importa. Aqui com vocês, Pedro Portugal. A gente se conheceu de uma forma meio maluca, né, professor? Mandei mensagem, querendo ajuda, querendo ajuda para poder fazer o projeto de mestrado. Ele não pensou duas vezes e se propôs para me ajudar. E até que eu me inscreva, até que eu faça todo o processo, eu falei para ele, então vamos fazer alguma coisa pela nossa região, alguma coisa que importa. E é por isso que ele está aqui hoje. E a gente vai começar a falar sobre economia, diversos campos, né, que nós podemos falar sobre economia, mas hoje a gente escolheu educação financeira. Ele tem muito mais conteúdo que eu para poder compartilhar, então quem está chegando aí, não deixa de mandar sua pergunta, sua mensagem. Eu sei que pessoas entram, pessoas saem, mas a gente vai ter um suporte aqui para responder isso depois, né? Quem tiver dúvidas. Mas eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Ele, mais do que eu, ele é ninja e ele vai nos contar um pouco da história dele. E se eu deixar, professor, você nem fala os seus 30 minutos, né? Então, eu vou dar a palavra para o senhor e vou ficar aqui anotando. Qualquer coisa eu tô aqui. Pode Tá, continuar. joia. Tá, ok. Então, estão me ouvindo bem? Tranquilo? O áudio aí para vocês? Beleza. Bom, sou o professor Pedro Portugal, né, agradecer muito a Alice aí o convite do projeto Somos Nós, Economia Regional. Eu sou economista de formação, tenho mestrado, doutorado e fiz pós-doutorado nas áreas de desenvolvimento econômico. E, como a Alice disse, atualmente eu sou professor do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, que nós temos aqui no Centro Universitário de Minas, no UNES, em Varginha, e estamos aqui hoje para bater papo a respeito de uma questão importante, né? Nós somos convidados, temos a honra de muitas vezes participar de palestras em empresas, em organizações, e muitas vezes as palestras ocorrem nas semanas internas de prevenção a acidentes, trabalho, que é para tratar a respeito da questão da educação financeira. Então, bom, já posso falar um pouquinho sobre a educação financeira, Alice? Sim, como muitos podem se questionar, né? Mas o que que tem a ver educação financeira com a minha vida, né? É o fator primordial, né? Porque hoje, se a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro, imagina com as nossas emoções, que é um assunto de amanhã, imagina com o nosso cotidiano. E estando numa cidade, numa região, no bairro onde a gente faz parte, é primordial a gente saber lidar com isso. Por isso eu trouxe o professor aqui para nos explicar um pouco mais o que que é de fato educação financeira, né? Porque a gente não aprende isso na escola. Eu tive uma educação com a minha mãe, né? Ela ensinava a gente a contar feijão, ensinava a gente aquelas coisas bem antigas mesmo. Então eu aprendi em casa e fui aprimorando, depois fui para economia e tal. Mas é algo que eu sinto carência que o pessoal não tem, né? Não só quem trabalha, que precisa gerir o seu negócio, mas um consumidor comum, né, do dia a dia, que vai numa padaria ou vai no açougue e não entende o preço das coisas, o imposto que é colocado sobre tudo isso, mas a gente vai falar sobre educação financeira bem base, né, hoje, para depois a gente aprofundar um pouco mais. Pode Perfeito. continuar, senão eu vou ficar... Tranquilo. Bom, vamos fazer uma forma assim, de bate-papo, né, bem informal mesmo, inclusive os que estiverem nos acompanhando aí online, fique à vontade. Bom, primeiro vamos falar uma coisa importante. O que não é educação financeira? Né? Ao contrário do que muitas pessoas preconizam, falam, divulgam,
A educação financeira, então, você é ensinar as pessoas o consumismo, é ensinar as pessoas a gastar. Não é bem isso. Tá? Na verdade, é o inverso. Educação financeira, e hoje a gente tem uma diferença importante entre educação financeira e alfabetização financeira. Que são as duas coisas. Né? Primeiramente, educação financeira é a maneira pela qual você vai gerir seus recursos, seu salário, o valor que você recebe aí todos os meses, projetar os seus gastos e poder pensar e decidir de maneira racional aquilo que você vai consumir, aquilo que você vai gastar. Professor, então o que vem a ser alfabetização financeira? A alfabetização financeira é em relação à aprendizagem das informações, dos termos que as finanças possuem. O que são taxas de juros, o que é um empréstimo, o que é a diferença do empréstimo com o financiamento, o que é um tipo de investimento que existe, qual que é a diferença de investimento para uma aplicação, título de capitalização é um investimento. Então, tudo isso vai perpassar aquilo que chamamos de alfabetização. E por que isso é importante? Uma pesquisa recente que foi divulgada pela Federação Nacional das CDLs, da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mostrou que em torno de quase 72%, 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, se a gente for pensar bem, 3 em 4, cada 4 famílias estão endividadas. E em torno de 30% estão inadimplentes. Nós já vamos entender uma coisa importante. Seria endividamento. Endividamento é quando eu tenho um nível de gasto que está acima daquela capacidade de pagamento que eu possuo. E a tendência do endividamento é levar a pessoa para a inadimplência. Inadimplência é quando você deixa de pagar, porque você não tem a capacidade, o amplo endividamento te leva a isso, então você se torna inadimplente a partir do momento que você tem contas com 2 a 3 meses já ali sem conseguir pagar. Seja que conta for, pode ser a conta de telefone, pode ser a conta de água, a conta de luz, pode ser uma parcela do seu empréstimo, pode ser o temido cartão de crédito. Importante a gente salientar que do endividamento, ali, só para a gente ter uma ideia, se 3/4 das famílias brasileiras estão endividadas, se dizem endividadas, 75% desse endividamento está muito relacionado com o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um instrumento importante, bom, desde que você saiba utilizá-lo. Saber utilizá-lo em que sentido? Olha, você compra, paga o valor à vista, seu cartão de crédito, e você, quando recebe sua fatura, faz o acerto total. Cuidado com o famoso rotativo ou parcelamento do cartão, porque isso tem uma das maiores taxas de juros das opções de crédito que existem hoje no Brasil. Então, às vezes, quando a pessoa está com o cartão de crédito já atrasado, eu estou conseguindo pagar só o pagamento mínimo. Gente, o pagamento mínimo mal paga o juro mensal do cartão. Sim. Então, assim, a dívida continuando acho do que mesmo. pode até fazer uma live sobre isso, né? Porque existem vários tipos de juros que as pessoas não conhecem. E até essa semana eu estava falando com meu irmão que o simples com o composto é totalmente diferente. E o que a gente mais vê nesses cartões de crédito, quanto investimento e financiamento, é o juro composto, que é uma bola de neve. E as pessoas não têm ideia do que elas pagam, né? É um pouco mais para matemática financeira, é um pouco mais complicado de entender. Acho que daqui um mês, 2 meses, a gente pode falar sobre isso. Teve uma pergunta que é até bom já o senhor colocar aqui para nós. A Alessandra perguntou assim: qual a idade mínima para uma criança aprender sobre finanças? Bom, da minha parte, quando eu estava com uns 4, 5 anos já, a minha mãe já colocava a gente para aprender. Tipo, a gente já estava contando feijão, já ia no mercadinho, já aprendia a mexer com dinheiro. Na época que bala, leite não era nem R$ 1, né? Então era bem barato. Então
você ia com real e voltava com o troco certinho. Então, assim, eu Uhum. aprendi dentro de casa, mas realmente dentro de escola não tem isso, não se aprende muito isso. Ensino médio, né? E eu acho que o senhor pode dar um parâmetro melhor para a resposta da Alessandra, né? Que ela perguntou qual a idade mínima para uma criança aprender, né? No cenário que a gente está hoje no Brasil, é um pouco alarmante, né? Porque a gente não tem isso. Uhum. Excelente pergunta da Alessandra. Obrigado aí pela pergunta, pela participação. Olha, vamos primeiro falar sobre a questão na educação, né, na educação básica. Existe no Brasil hoje aquilo que é chamado de Estratégia Nacional da Educação Financeira, a ENEF, que foi estabelecida a nível nacional, como o próprio nome diz, e tem uma relação forte com o Banco Central e ações no âmbito do Ministério da Educação. Só que o que acontece, Alice e demais colegas que estão aí participando? O que a gente vê na Estratégia Nacional de Educação Financeira hoje é que eles trabalham a educação financeira de uma forma transversal dentro das disciplinas. Vamos explicar um pouquinho melhor para os nossos colegas que estão participando. Quando a gente fala de um conteúdo que é transversal, significa que não tem uma matéria específica chamada educação financeira. Ela vai ser abordada onde? Ela vai ser abordada na disciplina de matemática, ela vai ser abordada na disciplina de geografia, ela vai ser abordada, inclusive, na disciplina de português, porque muito depende da interpretação. A criança precisa entender desde o início a interpretar a informação, interpretar o dado. Quando que isso é possível? Olha, a meu ver, a partir do momento que as crianças já passam a ter os primeiros contatos com os números. Então, as crianças já começam a entender os números, já é importante que a matemática traga uma informação. Algo que a gente vê algumas escolas fazerem, elas têm um material complementar que são réplicas das notas que nós temos, a nota de R$ 2, nota de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 100, R$ 200, em que as crianças recortam esse material complementar e o professor desenvolve dentro de sala de aula ações no sentido como se fosse um comércio. Olha, você tem esse dinheiro em mãos, você vai ali, vai comprar, preste atenção no preço, veja se o valor que você tem é capaz de comprar isso, entenda o processo da formação de troco. Então, isso ajuda na matemática, ajuda em interpretação, ajuda em coordenação motora, no recortar ali, né, da nota. Então, eu acredito que desde o início é importante ter ela como transversal. Porém, ela, enquanto uma disciplina específica na educação básica, talvez seja mais interessante para os anos finais do ensino fundamental 2 e, se possível, dentro do ensino médio. E aí o aluno já é um jovem, já é um adolescente, já tem um pouco mais de discernimento, de capacidade de entender. E por que isso é importante, Alice? Eu queria ressaltar muito isso. Sim. Mesmo que a criança ainda não esteja aprendendo isso na escola, é fundamental que os pais ensinem. Então, os pais, quando fazem um planejamento financeiro, coloca a criança para entender. O dinheiro ele tem um valor, que é importante. Há questões que não são passíveis de comprar porque foge da renda da família. Isso é importante que a criança, desde o início, entenda que o dinheiro, a renda, ela tem um valor. Existe um valor ali e existe uma dedicação por parte dos pais para obter essa renda. Ok? Se a Vaninha quiser colocar o comentário aqui, pode colocar. Faltou a parte depois da inadimplência. A gente está lendo aqui, a gente consegue responder. Algumas pessoas estão mandando no privado aqui pra gente, mas pode mandar no chat que a gente lê e vai discutindo sobre isso. Ela falou sobre inadimplência, né? Mas precisa explicar um pouquinho melhor para a gente poder exemplificar aí o que ela deseja que a gente compartilhe. Mas é isso. O senhor, como professor, e o cenário do Brasil hoje, você acredita que nós demoramos já para colocar isso em prática, de ter uma disciplina mesmo? Eu acredito que sim, né? Mas, assim, olhando o cenário que o senhor está aí lecionando há um bom tempo, e o que ainda vai vir,
O senhor acredita que no cenário do Brasil é viável a gente ter uma disciplina que seja ensino médio para as crianças realmente aprender isso? Ou é coisa que a pessoa vai ter que aprender por fora, vai ter que buscar uma universidade para se qualificar? Porque o que mais, um dado que é importante é que a maioria das empresas que abrem, né, seja microempreendedor ou não, elas fecham nos 2 primeiros anos. E o principal fator é isso, né, que não tem uma educação não só saber gerir, mas principalmente de recurso, né? Então você vê que é um problema que vem lá do maternal, que vai crescendo e vai, eu digo que atrapalha toda a nossa economia, né? Se for pensar no sentido mais amplo, porque nós poderíamos ter pessoas mais capacitadas, com conhecimento sobre algo para gerir melhor o negócio e desenvolver melhor a cidade, o local onde ela está, e a gente não encontra isso, né? Daí aquela comparação que todos fazem, né? Ah, nos Estados Unidos é tal assim, e tal país tem isso, e tal país tem aquilo, mas aí joga a culpa no governo, mas a gente esquece de olhar para dentro de nós e ver o que a gente pode modificar, né? São ações do dia a dia, hábitos que a gente pode colocar em prática, né? Sim, sem dúvida. E é muito interessante a provocação que você faz, no sentido de que isso tem que estar permeado dentro da educação, sim, dentro do âmbito da educação básica, seja no Fundamental 2, no finzinho, nos anos finais do Fundamental 2, ou mesmo no ensino médio. Por quê? Porque quando você tem a questão da educação financeira, você desenvolve a capacidade da pessoa de ser um empreendedor. Sim. Quando você citou aí um dado importante, que muitas das empresas fecham nos 2 primeiros anos, muito da causa da mortalidade dessas empresas está relacionado com o fator financeiro. E um desses fatores financeiros, a ação das pessoas, do empreendedor misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Eu costumo dizer para muitos empresários, olha, o caixa da empresa é um espaço sagrado. Viu? Então, você tem que ter a tua retirada mensal, porque você é proprietário. Você tem a tua retirada para labore, o teu salário enquanto empresário proprietário todo mês, mas o que está no caixa da empresa é sagrado, é da empresa. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Tá? Porque essa mistura é muito complicada. Então, como a gente vê algumas escolas, algumas de ensino médio, principalmente hoje, já terem, por exemplo, disciplinas voltadas e projetos voltados para empreendedorismo, é fundamental que a educação financeira, não é a gestão financeira da empresa, mas a educação financeira, seja uma base, uma disciplina base para que o aluno possa chegar a fazer uma disciplina voltada, ou um projeto voltado para empreendedorismo. E uma coisa, você cita, né, por exemplo, Estados Unidos, ou os países mais avançados, em que há muitos anos, nesses países, eles têm certas disciplinas complementares, principalmente no ensino médio deles, né, no high school, que eles dizem, que são, por exemplo, finanças, direito do consumidor, que é algo que realmente a gente percebe que muitos alunos saem do ensino médio sem essa noção. Ou uma noção sobre direito do consumidor, uma noção sobre empreendedorismo, uma noção sobre educação financeira e alfabetização financeira. E, principalmente, voltando aqui para a nossa área, que é a educação financeira e alfabetização financeira, acaba que essas pessoas, quando elas saem cena, com a ausência desse conhecimento, acabam sendo, bem entendidos o que eu vou dizer aqui, entre aspas, uma presa fácil para opções de empréstimos, financiamentos que não são interessantes. Então, a pessoa muitas vezes se endivida no cartão de crédito, que tem a maior taxa de juros, o crédito rotativo, sendo que é uma dívida de longo prazo que ela poderia, por exemplo, fazer um CDC, um crédito direto ao consumidor, um empréstimo consignado, cuja taxa de juros é muito menor e permitiria com que ela saísse de uma situação de amplo endividamento, que acaba virando uma bola de neve. Entrando nisso, a Aninha colocou aqui o restante da pergunta, ela colocou assim, quando se perde o controle, né? Qual é o melhor caminho para voltar à saúde financeira? Eu acredito que o primeiro é reconhecer que está numa situação que você precisa mudar. O segundo, para mim, é procurar um especialista, né? Para te ajudar. Porque é o que o professor falou da parte da empresa.
Muitas pessoas confundem o caixa que é da empresa com as coisas pessoais. Aí vai tirando dinheiro. Ah, não tá dando lucro, eu vou fechar e não sei o quê. Dá desculpa, né, no negócio, sabendo que talvez era um potencial enorme naquele negócio. Só que aí o que acontece? Quando você perde a noção que você não precisa, aí é pior ainda. No caso, quando você já tem esse conhecimento que precisa voltar à saúde financeira, acho que o ponto importante, né, professor, é sempre procurar alguém que é especialista para ajudar. Porque o que mais tem, e nesse caso, é pessoas que não entendem do assunto e que quer te direcionar para um lugar que não é confortável. Por exemplo, muita gente indica, né, de fazer empréstimo, né? Ah, faz um empréstimo que aí você paga tudo e aí você resolve e fica com uma coisa só. Só que aí você entra no juro que é composto, que vira uma bola de neve e você não tem nem conhecimento. Isso é uma palavra minha, por experiência de vida mesmo, pela base que eu estudo, mas o professor está aqui, ele vai te dar uma resposta mais top, né? Mais apropriada Uhum. para isso, né? Qual é a saída, né? Para quem perdeu o controle e precisa voltar para a situação financeira. Excelente pergunta aí da Vaninha. Bom, acho que você já foi fundamental, muito feliz na primeira colocação que você disse. Entender e aceitar que você está no descontrole financeiro. Essa é a primeira coisa. É difícil. É quase como um vício, né? Você está descontrolado financeiramente. Então, primeira coisa, você se identificar nisso. Segundo, é importante que você faça um orçamento. Comece com o trabalho do orçamento pessoal. Então, você pode fazer isso numa planilha, você pode fazer isso numa agenda física, você pode fazer isso no computador, você pode fazer no smartphone. Hoje nós temos aplicativos voltados para isso. Então, faça um orçamento. Liste de um lado suas despesas, seus gastos, liste do outro que você tem de renda mensal. Primeira coisa. Feito isso, você vai identificar onde estão as principais saídas dos dinheiros que você recebe. Onde está a saída da tua renda, onde está vazando mais, vamos dizer. Então, você fez um diagnóstico. Quando você faz esse diagnóstico, você tem que atacar esse problema. Se o teu problema é um endividamento bancário, hoje existe uma possibilidade muito boa de você fazer portabilidade de dívida. O que é portabilidade de dívida? Eu tenho um endividamento muito grande hoje com um banco X. Então, eu procuro um banco Y com toda a situação atual que você consegue tirar no banco X. Você vai lá, tira a situação do teu empréstimo, do teu financiamento, seja lá do que for que você está, principalmente empréstimos, né? Você vai até o banco Y e negocia uma possibilidade de portabilidade da dívida. Porque às vezes no banco Y ele vai, entre aspas, comprar essa dívida tua e vai te cobrar uma taxa de juros mais baixa. Você muitas vezes pode ganhar uma carência e vai te ajudar a colocar em ordem as suas finanças. Uma coisa que é importante e está ganhando uma notoriedade enorme, gente. Tomem muito cuidado com as casas de aposta, esses bets e esses jogos que tem aí. Não vamos falar aqui o nome, mas é um jogo que tem nome de bicho aí, tá? No diminutivo. Tome muito cuidado, tá? Não quer dizer que você, eu não posso apostar, eu não posso. Pode. Ninguém está te impedindo disso. Mas desde que esse recurso esteja no teu orçamento e você obedeça o teu orçamento, tudo bem. Mas o que a gente está assistindo ultimamente é uma quantidade enorme de pessoas que estão se endividando não mais por causa de banco, não mais em instituições financeiras, mas estão se endividando em jogos que pelo celular você faz a todo momento. Então, a partir do momento que você está se endividando em jogos, isso vira um vício duplo. Um vício de gastar acima da capacidade e um vício que você está em jogos de azar, em jogos de apostas, e isso vai acabar com você. Nós temos casos em empresas que já nos foram relatados de profissionais que tiveram que ser afastados por problemas de saúde, que ao descobrir por que ele estava com esse problema de saúde, com esse início de depressão, era para um endividamento elevado que ele entrou em jogos. E hoje é muito fácil você entrar nisso. Então, a pessoa
de produtividade, a pessoa atrapalha muito o relacionamento familiar pessoal, atrapalha a relação profissional. Então, assim, primeiro, entenda que você está em descontrole. Segundo, faça o orçamento. Terceiro, ache onde está a maior parte da saída dos seus recursos e ataque isso para que você possa resolver. E como você disse, procure profissionais para que possam te auxiliar na melhor decisão. Siga, professor. O pessoal tá bem engajado, né? Tá fazendo umas perguntas bem legais. Mas isso aí que você falou dos jogos é bem real, porque quando começa, parece não é interessante. Quando se torna um vício, você já não sabe como sair. E aí que acontece? Você não só desestrutura você, como toda a sua família, né? E virou uma catástrofe legal, porque as pessoas entram iludidas, achando que de fato vai ganhar. Eu sempre dou o exemplo, né? Eu comentei contigo que eu vim de economia, fiz estatística, e o professor sempre falava: a chance de você ganhar na cena aí do ano é 0,000 lá, não sei aonde. Mas as pessoas estão tão assim, crentes que vão realmente ter uma chance, esse fato de dar o gosto delas terem uma chance, aí que elas vão e entram nisso, né? E, tipo, não tem, como eu posso dizer, não tem nada que previne hoje as pessoas dessas coisas que realmente podem fazer mal. Tanto que o exemplo que eu vou dar aqui, fugindo um pouco do assunto nosso, é o marketing que é feito com a embalagem de cigarro, né? Existem vários estudos científicos sobre isso. Quando eles colocaram as pessoas com problemas de saúde, em vez de fazer com que elas diminuíssem o consumo de cigarro, aumentou. Então, assim, o ser humano é inusitado, né? As escolhas que nós fazemos como pessoas é inusitado. E aí a gente pode acabar caindo em algo, né? Ou seja, no vício de jogo e acabar gastando mais do que a gente deveria, coisas do dia a dia, né? E isso atrapalha não só a nossa vida, a nossa família e a economia que a gente tá. Porque se você parar para pensar, o único que ganha é quem fez o jogo. E quem fez o jogo? Ele não põe a cara dele, né? Então, assim, é muito louco isso, porque quando a gente fala numa economia, a gente tem que pensar que tem pessoas boas, também tem pessoas ruins, né? E eu acho que isso que move, né, a gente para viver, porque a gente quer fazer algo que seja, que tenha valor, que tenha um legado, que tenha algo que signifique, né? E quando a gente ouve coisas assim que vêm da economia, que são pessoas que, né, têm problemas de saúde, problemas no trabalho, por uma decisão que às vezes ela não tinha conhecimento, por não ter uma educação financeira desde berço ou desde a escola, né? Isso dificulta muito, assim, a nossa tomada de decisão, né? Igual o professor, ele tem a vida dele e tudo mais, ele também tem as histórias dele, né? As coisas que a gente ouve no círculo da economia, das coisas que acontecem, são bizarras, né? Então, assim, se a gente fosse falar de tudo que é ruim, a gente ficaria aqui até a eternidade, de verdade, porque há muita coisa ruim. Mas a gente está aqui para falar de coisas boas, né? Então, ele te deu aí várias dicas que você. O primeiro ponto é reconhecer, né? Que você precisa de ajuda, que você precisa ver o que está gastando. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade, professor, é de poupar, né? Ah, mas o que eu gasto não é suficiente para me pagar o que eu consumo. Beleza. Mas se você tira R$ 1 por dia, coloca no porquinho lá, né? O porquinho da nossa época é porquinho, né? Hoje tem banco virtual e tudo virtual. Então, se você poupa R$ 1 por dia, no final do mês são R$ 30. No final do ano, né? Tem um considerável valor ali que você já poupou, você já fez alguma coisa. Só que a gente não quer poupar. Isso que a gente tem que entender, né? O consumidor e o ser humano, ele quer gastar. Então, e hoje é mais complicado ainda porque tudo está na tela do computador, né? Você está ali, aparece um anúncio, às vezes o anúncio é fake, nem é real, e você acaba caindo nisso, acaba gastando além do que pode. Mas, enfim, é muito assunto, né? Passou já 25 minutos. Se tiver intervalo de aula e a gente Não, tá tranquilo. aqui até o Já finalizamos. Bom, com relação à poupança, você falou muito bem. A gente falou de endividamento, né? Mas é importante a gente falar do outro lado. Então, quando você desenvolve uma capacidade de planejamento, de orçamento, você vai começar a atacar as saídas que ocorrem do teu dinheiro ali, que podem ser atacadas,
você vai perceber que o teu orçamento começa a ficar positivo. A partir do momento que ficou positivo, aí vem a segunda pergunta que geralmente as pessoas fazem. Olha, professor, no que eu aplico? Né? Aí vem a pergunta, onde eu ganho dinheiro? Olha, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, você tem que conhecer, saber qual que é o teu perfil de investidor. Isso toda instituição financeira, isso na internet, você consegue fazer o que? Por quê? Existem 3 tipos de perfis de investidor. Investidor mais conservador, aquele investidor que não gosta de correr muito risco, que prefere ter uma rentabilidade menor, mas mais garantida. O investidor moderado, que aceita correr um certo risco em nome de um investimento, um retorno no investimento um pouco maior. E aquele investidor que é arrojado, agressivo e que opta, por exemplo, aí por fazer investimentos de maior possibilidade de ganho, mas que o risco também é bastante elevado. Então, a partir do momento que você sabe qual que é o teu perfil, eu sei que eu sou moderado, eu sou arrojado, sou agressivo, ou sou conservador, no sentido de investimento financeiro, aí você monta aquilo que nós chamamos em educação financeira de carteira de investimento. Então, aí você vai dividir o seu dinheiro que sobra todo mês, aí, que, a partir do orçamento, você consegue ver que está sobrando. Então, se eu sou mais conservador, eu vou mais para uma renda fixa, um CDB, um fundo atrelado a DI, uma letra, uma LCI, uma LCA. São investimentos. Aí você começa a estudar a respeito desses investimentos. Ah, não, eu sou mais arrojado, sou mais agressivo, professor. Pô, beleza, então você já pode ir para aquilo que nós chamamos de renda variável. O que é renda variável? Você já começa a aplicar em ações, em fundos de ações, em câmbio, fundos atrelados ao dólar, ou fundos atrelados a certas mercadorias que a gente chama de derivativos na economia. Ou seja, você começa a ter uma visão melhor do seu investimento e sai de 2 problemas. Primeiro, de achar que só a caderneta de poupança basta. Olha, a caderneta de poupança é bacana, ok, mas não é o melhor investimento, mesmo se você for um conservador, investidor conservador. Segundo, você também, a partir da educação financeira, não sofre com o problema de colocar os seus investimentos, os seus recursos em coisas mirabolantes. Cuidado com aquilo que é chamado de pirâmide financeira. Não existe ganhos altos com baixo risco. A gente já viu muita gente perder dinheiro e perder recursos de uma vida inteira que juntaram porque entraram numa pirâmide financeira. Alguém que chegou e prometeu, falou, não, vem comigo aqui, vamos investir nisso, que eu te garanto 30% de juros de ganho todo mês. Não existe nada no mundo que garante isso. Com baixo risco, não existe. Então, você começa a ter essa visão mais crítica, mais racional, que vai contra aquilo que você falou muito bem, Alice, da irracionalidade. Você começa a ficar mais racional. Fala, não, peraí, para sobrar esse dinheiro, foi muito suor, foi muito planejamento. Então, eu tenho que saber onde eu vou colocá-lo para que eu possa ter uma rentabilidade, um ganho de juros, e isso é educação. Ok? Como é que estão as perguntas aí? Mais algumas? Chegou uma aqui. Peraí, deixa eu ver. Outra questão, a caderneta de poupança estrangeira compensa entrando mais no investimento? Tem 2, na verdade. Essa é a primeira. Caderneta de poupança estrangeira compensa ou não? Eu acredito que... Pode falar. Não sei se é uma pergunta com relação a investimento, o tipo de investimento que você aplica estrangeiro. Hoje tem muito essa possibilidade, né? Hoje nós temos alguns aplicativos, algumas instituições financeiras que têm aplicativos que permitem com que você aplique no mercado internacional, mesmo que sejam valores e recursos menores. Olha, tem que se tomar cuidado, porque quando você aplica, mesmo que seja um investimento parecido com a caderneta de poupança, mas lá no estrangeiro você tem um risco que é o chamado risco cambial. Sim. Que é o risco cambial. E ao você fazer essa aplicação, provavelmente o recurso que está lá aplicado, ele vai, além de ter a rentabilidade
estabelecida, ele tem a variação da taxa de câmbio. Na hora que você for resgatar, vai fazer a paridade, por exemplo, real e dólar. Então, às vezes, se tivermos uma possibilidade de queda da cotação do dólar em relação ao real, às vezes, na hora que você for fazer o resgate, você vai perceber que nessa variação, você acabou perdendo o ganho que você teve. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande. Todo investimento externo em instituições no exterior é muito recomendável, às vezes, para quem quer fazer uma proteção. Vamos dar um exemplo. Professor, eu quero viajar para o estrangeiro, quero fazer uma viagem, sei lá, estou planejando um casamento, uma viagem de família, etc, etc, quer passar a lua de mel lá fora, em outro país. Tá. Aí um investimento atrelado ao dólar, atrelado ao euro, é muito bacana, porque você está se protegendo. Caso haja uma mudança na taxa de câmbio muito grande, vamos dizer assim, o real se desvaloriza muito em relação ao dólar, ao euro, ou seja, qual moeda estrangeira for, você se protegeu, porque a rentabilidade dessa aplicação tua vai caminhar próximo da rentabilidade da variação do câmbio. E você se protegeu. Ah, mas se cair, tá bom, vai diminuir, mas você se protegeu. Essa é a importância de você fazer investimento, às vezes, em moeda estrangeira. É muito indicado para quem vai comprar coisa do exterior, para quem vai fazer uma viagem para o exterior. É uma maneira através da qual você consegue fazer aquilo que se chama proteção. Ou, vamos lá, falar um pouquinho de alfabetização financeira. Um termo se chama hedge. Hedge é proteger. Hedge é proteção. Você está protegendo o seu recurso de alguma variação da taxa de câmbio. Ah, só mais uma aqui, ela fala sobre o título de capitalização. É um bom investimento? Olha, excelente pergunta. Tá? Para quem quer fazer aplicação financeira ou investimento financeiro, título de capitalização não é uma boa. Vamos dizer assim, olha, professor, eu estou com dinheiro sobrando, fiz meu orçamento, quero fazer uma aplicação todo mês, quero fazer um investimento todo mês. Olha, título de capitalização não é investimento, não é aplicação. Tá? Por quê? Porque a rentabilidade dele chega a ser, em alguns momentos, a depender do tipo de capitalização e a depender da taxa básica de juros da economia, ela acaba sendo até menor do que a caderneta de poupança. E nós temos que ter em mente que a rentabilidade do título de capitalização vai incidir imposto de renda sobre a rentabilidade. Vários outros investimentos têm isso também. Então você tem que pensar isso. Agora, quando que o título de capitalização é interessante, professor? Vamos voltar na história da turma que gosta de jogar? Ah, professor, eu gosto de arriscar, eu gosto de fazer minha fezinha todo final de semana, eu jogo uma Mega Sena, jogo não sei no que, estou animado com esse jogo desse nome de bicho no diminutivo. Tá aí, gosto de jogar na bet, gosto de apostar no meu time fora. Se você é uma pessoa que gosta de apostar, aí o título de capitalização é interessante. Por quê? Ele acaba sendo uma maneira de você jogar, concorrer a prêmios, concorrer a recursos financeiros, que às vezes, a depender 1 milhão, 10 milhões, tem os títulos de capitalização por aí. E depois de um determinado período de tempo, você recebe o dinheiro que você colocou no título de capitalização rentabilizado. Então, é como se fosse uma espécie de poupança premiada. Olha, estou aplicando dinheiro, é uma poupança forçada, porque todo mês vai sair o recurso da sua conta, e você concorre a prêmio. Mas é interessante nesse sentido. Você é uma pessoa que gosta de fazer apostas e tal. O ponto positivo dele é que é um dinheiro que depois retorna, corrigido para você. Mas não é uma indicação para uma pessoa que tem perfil de investidor. Uma pessoa que tem um perfil de jogador. Ok? Eu sempre penso no Tesouro Direto, né? Não sei se é uma boa ainda, né? No cenário político que pode se encontrar, talvez em algum momento, mas costuma ser a melhor forma, né? De você investir em alguma coisa, né? Deixar uma reserva sua. É que quando a gente fala de investimento, muitas pessoas podem falar, caraca, eu tô nem tendo condição de poupar, imagina investir, né? Mas assim, se você estudar se você estudar certinho, você vai perceber que dá 100% da sua renda, eu guardaria aí 10% para investir,
10% para poupar. Então, o investimento, ele acaba que ele tem que ser, como se diz, um segundo, ah, como uma segunda poupança sua, né? Até porque nós sabemos que o sistema previdenciário do Brasil hoje é um caos e vai ser pior a cada dia. E ninguém pensa, né, quando vai se aposentar. Todo mundo espera que o governo pague ali o seu piso, mas o piso a gente sabe que tem muitos idosos hoje que não conseguem comprar nem os seus remédios, dirá comprar as coisas de casa. E nós que participamos da economia hoje, que trabalhamos, que contribuímos e tudo mais, nós temos que pensar em investir, né, daqui a 30, 40 anos na nossa aposentadoria, que eu posso dizer. Então, assim, quando falamos em investimento, é uma parte da sua renda mensal que você poderia tirar. Não é só quando sobra, né, professor? Todo mundo, as pessoas têm dificuldade nisso. Ah, sobrou, vou investir. Não, é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente para que todo mês a gente consiga poupar e também retirar uma parte para investir. Só que aí acontece essa questão, né, das pessoas não conseguir gerir aquilo que ganha, acaba consumindo mais do que tem, e também aí entra no fato do status, né, querer ter mais daquilo que pode sustentar, né, que é outra história que entra no lado das emoções, né, porque as emoções também fica à flor da pele. Um exemplo é mulheres, né, mulher se for no mercado, mesmo se vê uma coisa que não precisa, ela compra. O homem já é um pouco diferente, né? Ele é mais racional, ele não vai. Ele pega coisa que nem tem marca, né? E quando a mulher chega em É. casa, apanha, né? Tem certeza que apanha. Mas assim, a gente tem que ter esse entendimento. Investimento é importante, tem que fazer parte da nossa vida, né? Todos os dias, porque não é só agora que a gente pensa. Quando falamos de economia, educação financeira, gerir nossos recursos, a gente está falando daqui 10 anos, daqui 15 anos. Porque tudo que a gente faz agora impacta no que a gente vai viver lá na frente. Com certeza. Você tocou num assunto importantíssimo, né? A Vaninha, Hum? né? Vanessa Hum. Dias. Ela disse Ah, que Vanessa. sou a aluna mais especial. É, Andou aqui no com privado. certeza. Bom, você tocou num assunto importantíssimo. Previdência, né? Uhum. A gente viu a reforma da Previdência que aconteceu agora, alguns anos atrás, né, em 2019, e aí agora você tem a questão da aposentadoria por idade, ou seja, a grande maioria vai ter que trabalhar até os 65 anos. E já há uma discussão forte em estudiosos da área da Previdência Social, inclusive, de que provavelmente em breve deverá ter uma outra reforma, porque por volta de 2040, para que a proporção que existe de pessoas em idade de trabalhar em relação a pessoas, população em idade já acima da idade de trabalho, né, que a gente chama de população em idade ativa, para manter essa proporção pode ser que tenha que haver outra reforma da Previdência que pode chegar à idade mínima de aposentadoria em 72 anos. Ou seja, o que isso nos coloca? A noção de investimento de longo prazo. Então, Sim. buscar investimentos pensando na previdência futura. E aí é investimento de longo prazo mesmo, como você disse, 20, 30, 40 anos, para que você tenha um recurso complementar Sim. que permita com que você mantenha a sua renda ou tenha uma queda muito tênue e não contar única e exclusivamente com a previdência social. Isso é uma tendência. Tá? Erro, né? Hoje é o maior erro das pessoas, né? Contar com apenas a aposentadoria, né? É complicado. E aí isso acaba forçando a pessoa até voltar para o mercado de trabalho, Sem muitas vezes voltar para o condição. mercado de trabalho sem condições, né? Sem condições de saúde, sem condições psíquicas, e aí ela acaba voltando, e aquilo se torna um processo, inclusive, que leva a problemas ainda mais profundos de saúde, problemas ainda mais fortes no que concerne, por exemplo, depressão, pessoas de 60 a mais. Então, assim, por mais que vá haver a Previdência Social, precisa ser, o governo precisa fazer alguma coisa para lá na frente pagar a Previdência Social, que a gente está contribuindo. Isso tem que ter. Mas tentar não depender só dela. Então, você pode ter investimentos voltados para a previdência privada.
Você pode, com o tempo, fazer investimento em imóveis, que pode te garantir uma renda de aluguel no futuro. Então, assim, não pensar só no imediatismo, né? A Sim, gente tem uma característica de ser muito imediatista. Tá? Eu não sei como será o amanhã, vou viver plenamente hoje. E aí amanhã chega. Né? Então, às vezes, eu sempre nas palestras de educação financeira costumo dizer no final, gente, há uma máxima que diz ou afirma que dinheiro não traz felicidade. Concordo plenamente. O dinheiro realmente ele não traz felicidade. Porque o dinheiro ele é um instrumento, né? É um sim. instrumento econômico que você usa para adquirir seus bens e serviços, e esses bens e serviços é que vão te proporcionar a realização de uma satisfação. Agora, então, é muito melhor você postergar a realização de um sonho agora, por exemplo, eu quero viajar para o estrangeiro, eu quero trocar o meu carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ir para a praia, postergar para que você tenha uma capacidade financeira de realizar esse sonho de uma maneira que aquilo não vai comprometer você financeiramente. Então, ninguém está dizendo para não ter sonhos e não buscar realizá-los, mas planejar a realização do sonho, às vezes postergar um pouco, para que a realização do sonho seja muito mais interessante para você, para sua família, para que você consiga atender melhor essa sua necessidade, essa sua satisfação. Acho que não tem mais perguntas. A galera que tá aí, se quiser enviar alguma pergunta para nós no privado, eu posso encaminhar para o professor, ele responde durante a semana. A gente vai Claro. marcar a nossa próxima, né? Porque é muito assunto e é muito bom estar aqui com as pessoas e compartilhar de coisas que às vezes a gente não tem com quem falar, né? Então, são questões do nosso dia a dia e hoje a gente fez um resumo bem base, mas a gente nem chegou no ponto que é sobre nós, né? Que é sobre o quanto é importante a gente compartilhar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem conhecimento, com as pessoas que a gente convive, com aqueles que a gente pode conhecer um dia. Acho que isso que torna a nossa essência e a nossa vida valiosa, né? Entender que a gente tem algo de valor que a gente pode compartilhar esse valor também, né? Não é só algo que é nosso, mas é sobre nós, né? Tanto que eu acho que uma das coisas mais bonitas eu não acho que é muito bem organizado, mas que eu acho bonito é a questão da previdência financeira, porque quem paga a previdência hoje daqueles que estão aposentados são os que estão ativos no trabalho. Então, se os que estão ativos no trabalho hoje, por um momento, não puderem trabalhar e não pagar a previdência, nem os aposentados têm condição de ter um salário para se manter, né? O governo ele faz um jogo ali, economicamente falando, a gente tem entendimento disso, mas como que a economia se sustenta, né? É um dependendo do outro, um precisando do outro. E é isso que a gente quer falar aqui nas próximas lives, né? Não só nessa, né? Na importância que nós temos na nossa economia, no nosso convívio, na nossa família e aquilo que nós podemos fazer, né? Porque a gente está no sul de Minas, tem muita gente aqui do Brasil que vai ver, vai assistir depois. Não é só sobre nós do sul de Minas, né? Isso acaba estendendo a outros locais no Brasil. Então, assim, é sobre isso, né? Sobre ser alguma coisa e fazer parte de alguma coisa que é aquilo que nós somos, né? Eu costumo dizer que tem pessoas ruins, tem, mas eu sempre vejo o lado bom de todos. Né? Eu sou aquela pessoa que se tomar um murro na cara, eu acabo esperando outro murro, porque eu não acredito que a pessoa tenha algo de muito ruim. Eu sempre acredito que tem algo bom. Então, assim, esse é o nosso propósito, né? Passar aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos e que, de alguma forma, quem está aí, for assistir, tenha, né, esse conhecimento para aplicar no dia a dia, nas decisões financeiras, entender que dá para fazer muito mais, né, com aquilo que a gente acha que é pouco, né? Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente acha que ganha pouco, recebe pouco, poderia estar ganhando mais, tantas outras coisas, né? E é porque não damos valor no pouco que a gente tem. Né? E o pouco que a gente tem pode se transformar em muito, se gerido de uma boa forma, né? Se trabalhado de uma boa forma. Eu falo demais, professor, pode me cortar. Não, está perfeito. Bom, eu Deixa aí. queria, né, finalizando, agradecer muito o convite, Alice. Acho que é um projeto fantástico isso, sobre nós e economia regional. Tenho Uhum. certeza que vamos ter aqui
muitas pessoas falando de questões locais, regionais, Sim. não só do sul de Minas, mas da nossa Minas Gerais como um todo, do Brasil como um todo. E isso vai ser uma semente que vai plantar aí, né? Hoje a gente plantou uma sementinha a respeito da questão da educação financeira. Eu espero que aqueles que estão assistindo, seja ao vivo ou gravado, isso que nós falamos aqui hoje, leva um pouco para vocês da noção do planejamento financeiro. E se a partir daqui vocês conseguirem ter um orçamento, um controle melhor e planejar melhor o seu futuro e até o seu presente em termos financeiros, isso, sem dúvida nenhuma, já é uma recompensa imensa e sem possibilidade de mensuração. Eu queria agradecer, né, principalmente a Alice, pelo convite. É um prazer enorme e espero, num futuro breve, estarmos aqui de novo. Tá? Deixar. Na hora que terminar aqui, eu vou te mandar mensagem. Quando vai ser a Oh, próxima? com Não, certeza. Vamos junto. eu tava aqui. Eu queria fazer isso aqui o dia inteiro. É muito bom. É muito Eu, bacana. mas eu agradeço pela disposição de estar aqui com a gente, também por todos que estão aí. Entrou bem gente, depois eu vou te mandar a estatística da live. Opa, Entrou bastante bacana. gente. Faz tempo que eu não faço, né, live, então acredito que os que ainda não, que gostava de vir, que ainda não viu. Mas assim, entrou bastante gente, algumas pessoas comentaram também. Por ser educação financeira, acredito que alguns tenham timidez de querer perguntar algo e tal. Então, a caixinha aqui de pergunta fica oculta, eu não falo o nome. Na próxima live que você tiver que quiser perguntar algo, pode perguntar, eu não cito o nome. Se quiser mandar no nosso privado também, pode ficar à vontade. Eu compartilho com o professor e a gente tenta te ajudar de alguma forma, né? Esse é o propósito. E em breve eu compartilho, né, professor? Assim que você me confirmar a data, eu coloco aqui Tranquilo. de novo o nosso próximo encontro. Mas acho que Perfeito. teve ótimo. Nós ia falar 20 minutos, né? Olha lá, já deu quase uma hora. Já deu quase uma hora. Teve ótimo. Muito obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Boa noite para todos e até a próxima.